Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 31. Diz assim a palavra de Deus: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Podeis assentar. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja em que os dons espirituais abundavam, se manifestavam. Paulo, em lugar nenhum desta carta, desestimula aqueles irmãos com respeito aos dons. Pelo contrário, insta, exorta, encoraja, para que busquem ainda mais os dons. Como se vê nesse versículo que lemos, que começa dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Mas ele diz que há um caminho ainda mais excelente. Esse caminho ainda mais excelente não seria para você deixar os dons e andar por ele. Se ele está dizendo para procurar os dons, não tem sentido ele dizer que há um caminho mais excelente que não envolva os dons. Como quem diz: procure isso, mas não é isso o melhor, tem outra coisa melhor. Se isso fosse verdade, ele não diria para que se buscasse os dons. O caminho aqui considerado mais excelente envolve os dons que devem ser procurados. Na verdade, Paulo quer acrescentar algo à busca dos dons e não substituir os dons por alguma outra coisa. Este caminho sobremodo excelente, ele é descrito na primeira carta aos Coríntios 14:1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O caminho mais excelente é esse, em que você não somente procura os dons, mas você segue o amor. E mais, em que seguir o amor vem antes dos dons, é prioridade. Seguir o amor é a primeira coisa. E então busquem os dons. Paulo diz: vocês buscam os dons, vocês prestigiam os dons, continue procurando os dons espirituais. Mas tem um caminho mais excelente do que o que vocês vêm seguindo. Esse caminho mais excelente é aquele em que você não somente procura os dons, você segue o amor. E você segue o amor primeiro, depois você busca os dons. A sua prioridade é seguir o amor e depois buscar dons espirituais. Entre 1 aos Coríntios 12:31, em que ele fala do caminho sobremodo excelente, e o capítulo 14, verso 1, em que ele revela qual seja o caminho sobremodo excelente, nós temos o capítulo 13. No capítulo 13, Paulo vai falar da excelência do amor. Ele vai dizer que um dia os dons cessarão. Se eles existem para a edificação da igreja, quando Jesus Cristo vier, a igreja terá alcançado sua perfeição. Não haverá mais que se falar em edificação. Então estes dons que nós temos recebido, buscado, são para o tempo presente da nossa fragilidade, mas eles findarão quando Jesus voltar e nós tivermos um corpo glorificado e nós tivermos a condição redentora plena. Paulo diz que a fé, a esperança e o amor são gigantes espirituais, virtudes teologais. Mas o amor é maior, porque se a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, quando eu estiver diante de Cristo,
eu saberei sobre ele diretamente, não através da fé, sem que o esteja vendo. Esperança é esperar, é uma virtude. Alguém ser paciente, esperar a vinda do Senhor, mas quando ele chegar, nós não teremos mais que esperar, mas o amor perdurará. Destes três, o mais importante, o maior de todos, por perdurar, é o amor. Paulo diz que o exercício dos dons sem o amor inutiliza os dons. Eles foram dados para edificação, mas se o princípio, motor do uso dos dons não for o amor, eles não serão usados de maneira correta, eles não produzirão edificação. Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como metal que soa ou símbolo que tine. Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom da palavra da ciência, conheça toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé para a operação de milagres que remova os montes, se eu não tiver o amor, de nada adiantará. É como quem diz: estas coisas não produzirão edificação, que é o propósito para o qual elas foram dadas, se eu não tiver o amor. Quando nós falamos de amor, irmãos, devemos aqui explicá-lo de modo bíblico. Na linguagem cotidiana, na linguagem mundana, o amor é confundido com um sentimento, com uma paixão, com romantismo. O amor, inclusive na linguagem do mundo, é divorciado da moral. O amor é justificativa para o adultério. Aquela pessoa deixou sua mulher, foi casar-se com outra, mas é porque ele amava era outra. No mundo, o amor é usado como estratégia para o discurso libertino. Eles estão dessa forma, é uma relação sodomita, mas eles se amam, o amor é sempre bom. O que eles entendem por amor é romantismo, é sexualidade, é sensualidade, é frouxidão. Você não pode dizer que isto é pecado, porque você tem que amar. Você não pode falar sobre o inferno, porque é discurso do ódio. Você não pode dizer que alguém está transgredindo a lei de Deus, porque você está julgando, você está ferindo os sentimentos alheios. Isso é desamor. Na linguagem do mundo. Na linguagem da Bíblia é diferente. O amor está ligado a virtudes, o amor está ligado à santidade. O amor, diz a Bíblia, tudo crê, tudo espera. O amor não suspeita mal, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. O amor de que fala a Bíblia, irmãos, é algo seguro, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é a própria natureza de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. O mesmo Deus de quem a Bíblia diz que é santo, a Escritura diz que Ele é amor. O amor, portanto, tem a ver com a natureza de Deus, com a santidade de Deus. O Deus que é amor abomina a iniquidade. O Deus que é amor detesta o mal. O Deus que é amor também criou o lugar de juízo e de condenação. O amor na Bíblia é a raiz da santidade. Jesus disse que os mandamentos de Deus poderiam ser resumidos a dois, que na verdade eram um só. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: quem ama dessa forma cumpre a lei, porque se eu amar a Deus de todo o meu coração, alma, força e entendimento, eu não vou ter outros deuses que vão concorrer com Deus, nem ídolos mudos, nem qualquer coisa no meu coração que esteja à frente da minha disposição de servir a Deus. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, não vou tomar o seu nome em vão, vou reverenciá-lo. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou ter tempo para Ele, não apenas trabalhar, mas separar tempo para o culto. Se eu amo o meu próximo,
não vou cometer adultério com ele, nem vou adulterar contra ele. Se amo o meu próximo, não vou cometer pecado de fornicação com ele. Se amo o meu próximo, não vou cobiçar o que é seu, não vou lhe furtar, não vou levantar falso testemunho. Portanto, se alguém ama, cumpre o propósito da lei de Deus. O amor de que fala a Bíblia, irmãos, é o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. É o amor de Deus em nosso coração. Lá na oração sacerdotal de João 17, Jesus disse: Pai, que eles sejam um como nós somos um, que eles tenham o meu amor como eu tenho o teu. Na verdade, Jesus queria nos introduzir no fluxo de amor que há dentro da divindade triuna. O Espírito Santo é uma corrente, um espírito, um fluxo de amor que vai do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E nós estamos no Filho, somos seu corpo. Então o amor que vem do Pai para o Filho passa por nós e volta de nós para o Pai. O amor, portanto, tem a ver, irmãos, com a nova natureza. Aquele que tem o amor de Deus é uma nova criatura. Qual é o contraponto de amor na Bíblia? É concupiscência. A concupiscência olha para si mesma, é o desejo de autossatisfação. O amor olha para fora. O amor olha para Deus e olha para o próximo enquanto criatura de Deus. Olha para o próximo enquanto alguém que tem a imagem divina. Mas a concupiscência não, é o desejo de se satisfazer, em detrimento da preocupação com a glória de Deus, em detrimento com a preocupação do bem-estar espiritual do próximo. É o desejo de autossatisfação. O homem caído é escravo da concupiscência. Ninguém sendo tentado, diz Tiago, diga: sou tentado por Deus. Deus a ninguém tenta, não é tentado pelo mal, mas cada um é engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. O homem caído, descendente de Adão, filho da desobediência, como ele vem ao mundo, anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é espiritualmente morto, por natureza filho da ira. Quando nós nos convertemos, o que faz com que nós sejamos novas criaturas? É que Deus derrama o seu amor em nosso coração, que nos liberta da concupiscência, do desejo de autossatisfação. Agora nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos agora para a glória de Deus, vivemos agora para servir ao nosso próximo, em função daquilo que é a vontade de Deus para ele. E Paulo está dizendo que não adiantaria ter os dons se não tiver o amor. Porque se aquele que vai usar os dons, em vez de estar agindo na força do amor, age na força do seu desejo de autossatisfação, ele vai usar os dons com orgulho, para a sua autopromoção, para a sua própria glória. O dom pode ser real, mas vai ser exercido de uma forma ilegítima. Aí nós vamos ter aquele que realmente teve um discernimento profético, mas acrescenta ao que diz palavras suas para manipular em função de seus interesses. Aquele que fala em línguas não tem interpretação, mas quer falar publicamente por horas, para que as pessoas possam ouvi-lo falando em línguas sem que ele tenha a interpretação para dar. Nós vamos ver pessoas que podem ter o dom de curar, mas que depois de serem usadas e trazerem cura para alguém, o orgulho lhes virá o coração. Gordon Lindsay, um grande pioneiro pentecostal, morreu, acredito, na década de 70. Ele viu o grande avivamento de cura divina nos Estados Unidos. E ele observou, ele foi um dos que foi usados nesse avivamento, era um dos mais sérios. E ele disse: a maior parte sucumbiu ao orgulho, foram usados por Deus, fizeram milagres, mas ficaram orgulhosos. E curiosamente, paradoxalmente, a maioria destes que foram usados para a cura de outros morreram cedo,
morreram tragicamente, morreram precocemente, porque eles tinham os dons, mas não tinham espiritualidade adequada para o exercício dos dons espirituais. Nós vemos a igreja de Corinto assim. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Isso fez aquela igreja ficar orgulhosa. Paulo disse: sem mim vocês já começaram a reinar. Vocês acham que já estão no milênio? Que todas aquelas glórias chegaram para vocês isoladamente? Paulo diz: vocês acham que a palavra de Deus saiu de vocês para o mundo? Ou veio de Deus somente para vocês? Paulo diz: vocês estão inchados, orgulhosos. Como aquela igreja de Corinto, irmãos, tinha uma mentalidade secular. É curioso isso. Veja a importância de uma cosmovisão cristã. Eles eram convertidos, mas eles não cuidaram de assimilar completamente uma mente cristã. Eles serviam a Cristo, mas ainda tinham influência da mentalidade secular. Entre os filósofos se formavam as escolas, com grupos sectários. Um dizia: eu sou de Platão, outro dizia: eu sou de Diógenes, outro dizia: eu sou de Aristóteles. E dentro da igreja começaram a surgir facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Paulo e Pedro pregavam a mesma coisa, mas eles talvez destacassem alguma coisa da linguagem, do modo de pregar, para formar as facções. Cada um queria ter a sua escola. Note, não era uma divisão como a gente vê nas igrejas cotidianamente, rixas, briga de irmãos, não era isso. Era como se eles estivessem transformando a igreja numa academia filosófica, por causa do imaginário secular, do qual ainda não haviam sido despidos totalmente. Achavam que aquilo ali era engrandecedor, era cultural. Um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Cefas, que é Pedro, outro dizia: eu sou de Apolo. Quando era no dia da ceia, o grupo que chegava primeiro para tomar a ceia não esperava o outro chegar, porque era a ceia do grupo dele, a ceia daquele grupo ali. Eles se viam em facções, e Paulo reprovou aquilo, mostrou que aquilo era mundanismo, espírito secular. Veja como é importante que tenhamos preocupação com a nossa visão de mundo, para as ideologias não entrarem pelas portas dos fundos e se vestirem de cristãs. E Paulo vai reprovar aquele espírito mundano deles. Eles, quando pegavam a palavra e começavam a falar em línguas sem interpretação, falavam na posição de comando, como se tivesse alguma coisa para dizer para os outros, e não terminavam. E Paulo disse: olha, se você não tem edificação para trazer ao outro, não fique se exibindo. Se você quiser falar em língua para a sua edificação, fale lá no seu lugar, você é com Deus. Mas se você quer vir à frente e dizer alguma coisa, se é em línguas que haja interpretação, ou então fale outra coisa, mas não em línguas. Porque o propósito das línguas não interpretáveis é a edificação pessoal. Só serve a edificação comunitária se houver interpretação. Busquem a profecia. Paulo estimulava mais a profecia, porque ela é notadamente comunitária, para uns servirem aos outros, para eles entenderem que a finalidade dos dons era servir ao outro. E a profecia melhor mostrava isso, porque ela era para a edificação do outro, era para a consolação do outro, era para encorajamento do outro. Paulo reprova o modo de eles tomarem a ceia, o espírito mundano, o orgulho. E Paulo mostra como os dons não tinham o propósito que eles estavam dando, segundo uma visão de mundo secular. Inclusive alguns agiam com os dons como se não tivesse controle de si mesmo. Paulo diz: olha, vocês devem se lembrar que quando eram pagãos eram assim. Vocês eram levados pelos ídolos mudos, conforme eram eles levados, vocês iam. Não tinham autocontrole, mas agora não. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Eles estavam lidando com o que vinha de Deus, com toda aquela estrutura secular de antes, de quando eles eram pagãos. E Paulo está corrigindo. Paulo diz: os dons não são para isso que vocês estão fazendo. O dom é para abençoar o outro, é para o que for útil, é para a edificação da igreja.
A profecia, que é o paradigma de todos os dons, ela encoraja, ela consola, ela edifica. Paulo diz: dons não são sinal de que vocês estão na perfeição, pelo contrário, dons quer dizer que vocês são fracos. Nós ainda precisamos de dons porque nós não somos perfeitos. Vocês pensam que já chegaram no milênio, que já estão no estágio final? Pois eu digo, os dons são parciais. Quando vier o que é perfeito, quando Jesus voltar, nós vamos ter tudo, mas vocês não chegaram. Vocês têm dons, não é porque vocês são superiores, vocês têm dons, é porque nós somos fracos e precisamos dos dons para edificar o outro. Os dons não revelam autossuficiência de um em relação ao outro, pelo contrário. O Espírito dá um a palavra da sabedoria, o outro a palavra do conhecimento, para que haja mútua dependência. Em vez de dons significarem autossuficiência, significa dependência entre os irmãos. Em vez de significar completude, significa algo que nossa debilidade presente necessita. A energia que deve mover os dons, o princípio motor dos dons deve ser o amor, ou seja, deve ser a santificação. Interessante que aqui diz seguir o amor, lá na carta aos Hebreus diz seguir a paz com todos e a santificação. O amor é a natureza de Deus. O amor é o contrário da concupiscência. A concupiscência é a raiz do pecado. O amor é a raiz da santidade. Quem ama cumpre a lei. Portanto, meus irmãos, nós temos que deixar o amor guiar as nossas vidas. Nós, como ele diz, seguir o amor já está em nós. Eu tenho apenas que segui-lo, deixar que ele me guie. Eu tenho que ser conduzido pelo amor. O erro está, irmãos, quando eu quero ser o determinante de meu próprio caminho. Eu tenho que deixar o Espírito Santo, o Espírito de amor que está dentro de mim, me conduzir. Ele vai me guiar para Deus, porque o amor é para Deus e para o próximo, enquanto aquele que tem a imagem de Deus. A Bíblia mostra lá em Gálatas uma coisa interessante, que o fruto do Espírito é o amor. Já notaram, irmãos, que a Bíblia não fala de frutos do Espírito no plural, ela fala de fruto do Espírito no singular. Quando você vai ver a descrição, o primeiro mencionado é o amor, aí vem outros. Os outros são expressões do amor. Na verdade, o fruto do Espírito é o amor, e os outros que são mencionados lá são aspectos do amor, para que a gente não tivesse uma noção de amor melosa, romântica. Então se colocam outras características ao lado da menção do amor, mas a expressão é no singular. O fruto do Espírito é um só, e o fruto do Espírito está oposto às obras da carne. Portanto, o amor tem a ver com santidade. Gálatas capítulo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo de número 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ser guiado pelo Espírito é seguir o amor. O amor é a manifestação de Deus, é a natureza de Deus. Seguir o amor é seguir o Espírito, é deixar que Ele nos guie. Se nós formos guiados pelo Espírito, guiados pelo amor, não estaremos debaixo da lei. Eu nem preciso ficar me perguntando o que é que Deus mandou, o que Deus não mandou fazer. Se eu estou seguindo o Espírito Santo, Ele só vai me guiar para aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Se eu estou amando a Deus de todo o coração, alma e força, ao meu próximo como a mim mesmo, então eu já estou fazendo o que Deus manda. Eu não preciso me colocar como alguém que está debaixo da lei, perguntando-me por mandamentos. Eu estou sendo guiado à obediência na espontaneidade. O amor de Deus está fluindo no meu coração e gerando santidade. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Veja quais são as obras da carne que se opõem ao fruto do Espírito, as quais são prostituição, fornicação, sexo antes do casamento, impureza, como masturbação, lascívia, o desejo impuro, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é concorrência, competição, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, que é comer demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, no singular, do Espírito é amor. Aí vem as outras coisas: gozo, paz. Quem está, irmãos, produzindo o amor de Deus, está em santidade, não tem consciência culpada, tem paz no coração, tem gozo, isto é, tem alegria, tem longanimidade, tem longo ânimo, é paciente, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem está andando no Espírito, quem está sendo guiado pelo Espírito, quem está seguindo o amor, está produzindo isso daqui, está produzindo no seu coração paz, alegria, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bom trato, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. E a Bíblia diz: contra estas coisas não há lei. Quer dizer que se você estiver guiado pelo Espírito, você não precisa se sentir debaixo da lei, você vai estar fazendo o que naturalmente a lei reivindica que seja feito. E ele continua: e os que são de Cristo Jesus, ou os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, se o Espírito lhe fez viver, sair da morte espiritual, andemos também no Espírito. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, andarmos no amor, não satisfaremos a concupiscência da carne. Mas a Escritura, irmãos, quer que nós sejamos dominados pelo amor de Deus. Não é que em algum momento a gente siga o amor de Deus, é que perenemente, continuamente, a gente siga o amor de Deus. É que nós tenhamos uma santidade contínua e crescente, produzindo a 30, depois a 60, depois a 100. É crescendo de glória em glória, de graça em graça, de força em força, seguindo o Espírito e sendo abundante na santidade. Lá em Romanos, no capítulo de número 13, a Bíblia diz o seguinte, Romanos capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8: a ninguém devais coisa alguma, não seja velhaco nem inadimplente, não queira dever nada aos outros, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E veja a sequência da leitura, como vai associar todo esse discurso de amor com santidade. Agora nós vamos ler o texto pelo qual Santo Agostinho se converteu. Ele continua, versículo de número 11: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, quer dizer, o corpo glorificado, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Para mim, o versículo que é mais prático sobre santificação que temos é Romanos 13, 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não deis provisão à carne nas suas concupiscências. Quer ser santo? Primeiro, não alimente a carne, não fortaleça a carnalidade,
Não exponha os seus olhos àquilo que vai despertar em você a carnalidade. Não se exponha a conversas que vão despertar em você a carnalidade. Não se exponha a leituras, não se exponha a imagens que vão despertar em você a carnalidade. Não dê provisão, não deixe ela se fortalecer, não a alimente. E por outro lado, revista-se de Jesus, se encha de Jesus, contemple através da palavra a glória de Cristo, se maravilhe com a salvação de Deus em Cristo Jesus, se maravilhe com o sangue de Cristo onde os seus pecados foram lavados, se maravilhe com a sua ascensão, vitória e triunfo. Olhe para aquele que está acima de todos os céus, se encha de Jesus, seja um com Ele, permaneça nele, deixe Ele permanecer em você. Enquanto você não alimenta a sua carne, se alimente dele e você vai vencer. Em Colossenses temos algo assim também. Diz a Bíblia Sagrada lá, na carta escrita aos Colossenses, capítulo de número 3, capítulo 3, versículos 14, 15 em diante, vamos ler lá, Colossenses 3, 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é que nos fará perfeitos. É no amor que nós vamos acertar sempre com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Revesti-vos do amor, que é o vínculo, que é a chave da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que coisa maravilhosa, irmão. Se eu me revestir do amor, que é o vínculo da perfeição, andando, portanto, em santidade, seguindo o amor, então a paz de Deus vai me dominar. Tem uma parte da Bíblia que diz que a paz deve ser árbitro em nosso coração, porque se você sair da vontade de Deus, se você é crente de verdade, você vai ficar inquieto, se sentindo culpado e vai perder a paz. Mas se você andar em santidade, a paz, o Deus de paz vos santifica em tudo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. O Deus que santifica é o Deus de paz. Com a santidade vem a paz. Então aqui diz, para eu me revestir do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual for chamado em um corpo, vai dominar os vossos corações. E sede agradecidos. Se você ama a Deus e ao próximo, você vai ser grato. Francis Schaeffer escreveu um livro uma vez sobre espiritualidade, e ele disse, eu vou dizer de forma bem resumida para quem está apressado: se você quer saber se ama a Deus, então veja se você é grato. Um sinal primeiro de que você está amando a Deus é que a tribulação vem e você agradece, a bênção vem e você agradece. Você está satisfeito com Deus em toda circunstância, porque você o ama. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A quem teu eu no céu, senão ao Senhor, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Se você ama a Deus, você agradece, você é agradecido, você nunca está insatisfeito. Você diz como Jó, ainda que Ele me mate, nele esperarei. E ele diz, se você quer saber se você ama o seu próximo, veja se no seu coração tem inveja. Quando o seu próximo tem uma vitória, um sucesso, um progresso, isso range lá dentro, então é porque falta amor ao próximo. Mas você se alegrou pela vitória dele, você se alegrou porque ele conseguiu isso, porque ele fez aquilo. Você fica mais alegre do que até que se fosse com você. Então você ama o seu próximo. Que a paz domine, sede agradecidos. E ele espera, aqui Paulo em Colossenses, que isso repercuta no culto. Versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Sejam cheios da palavra de Deus, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Faça aquilo que Jesus faria. Diga aquilo que Jesus diria. Revesti-vos do Senhor Jesus, como diz Paulo lá.
Haja em nome de Jesus. O que você for fazer, pensar, faça, pense em nome de Jesus. Jesus faria isso, eu estou fazendo. Eu vou fazer porque é o que Jesus faria, Jesus está fazendo através de mim. Faça e dê graças. E dê graças. É interessante, irmãos, falar nisso, sabe por quê? Porque nós sempre ressaltamos o avivamento Azusa como um grande momento da igreja, momento de avivamento. Mas os irmãos sabiam que o movimento Azusa veio de um outro movimento antes daquele, que era um movimento chamado movimento de santidade. O grande pastor Seymour era do movimento de santidade. Esse movimento veio do metodismo. Wesley defendia o que ele chamava de perfeição cristã. Wesley dizia o seguinte: há uma perfeição que o crente pode alcançar na terra. Não é uma perfeição onde a gente fica impecável, sempre precisaremos do sangue de Jesus. Não é uma perfeição absoluta nas nossas obras, é uma perfeição de coração, é um coração perfeito para com Deus. Quer dizer que todas as minhas motivações são boas. Quem guia o meu coração é o amor a Deus e ao próximo, que domina tudo dentro de mim. Mesmo assim eu posso errar, porque amando a Deus ou ao meu próximo, eu posso fazer um julgamento precipitado do meu próximo, porque me chegou uma informação errada sobre ele, eu acreditei. Eu posso fazer uma coisa errada porque eu ainda não li na Bíblia que aquilo ali é errado e ainda não entendia perfeitamente que era errado, mas a minha intenção era de acertar. Logo que me vem o esclarecimento, o entendimento, eu me arrependo, eu me retrato porque eu quero acertar. Então Wesley dizia: mesmo com essa perfeição no coração, você ainda vai ter que pedir perdão a Deus de quando em quando, se você tiver pecado. Mas não será o pecado intencional, não será aquele pecado maligno, projetado. Serão falhas de julgamento, precipitações, imprudências, mas o que você quer é servir a Deus. O seu coração é perfeito para com Deus. Ele dizia: esse estado que o crente pode alcançar, ele não é perene. Você pode estar nesse estado hoje, não vigiar e amanhã sair dele, mas é possível estar nele. Ele chamava isso de o perfeito amor, com base em 1 João 4,18, que diz: o perfeito amor lança fora o medo, e o amor e o medo envolve pena, e quem está em temor não está aperfeiçoado no amor. Wesley dizia: você pode ser aperfeiçoado no amor, você pode ter um coração perfeito para com Deus. Você não terá ansiedades, você não terá temor, porque sua consciência está limpa. Tudo que você perceber que está errado, você vai imediatamente se retratar. Sua intenção é boa. Você não vive aquela vida em que tem coisas erradas embaraçando o caminho, arrastadas, trazendo uma sensação de culpa e alguma medida de temor. Mas você tem o perfeito amor, a paz reina no seu coração. Você está aperfeiçoado no amor. Era o que dizia Wesley. Inclusive, irmãos, é nesse amor que nós temos perfeita paz. Os que Wesley colocava como descrevendo que chegaram a essa experiência de ter um coração perfeito para com Deus, ele falava que essas pessoas sentiam uma profunda paz, aquela paz de que seu coração está todo ordenado com Deus, não há nada lutando com Deus no seu coração. Tiago diz no capítulo 1, versículo 25, que o amor de Deus é a lei da liberdade. Que coisa gloriosa! Porque se você ama, irmãos, você cumpre a lei de Deus, não se sentindo constrangido por mandamentos, mas se sentindo livre para fazer o que você exatamente quer fazer. É a lei da liberdade. Lei e liberdade são termos que para nós são opostos. A lei pede que você faça uma coisa que aparentemente você não faria se a lei não mandasse. Liberdade é o que você faz espontaneamente. O amor é a lei da liberdade. Agostinho diz lá nas suas confissões: Senhor, dá-me o que tu pedes e depois pede o que quiseres. Dá-me o teu amor, coloca o teu amor no meu coração e aí pede o que quiser que eu vou fazer com prazer. A lei da liberdade é o amor, onde a pessoa cumpre o que Deus diz, mas ela não se sente constrangida, pesarosa, penosa, restringida. Ela se sente mais livre do que nunca. Ela está fazendo o que deleita o seu coração. Ela não está sentindo um peso, um fardo, uma restrição,
uma opressão, ela está sentindo uma paz que excede todo o entendimento, ela está sentindo uma alegria transbordante, ela não está fazendo constrangida, ela está fazendo prazerosamente. É a liberdade funcionando como lei, é a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus que nos liberta da lei do pecado e da morte. Ela está andando no Espírito e por isso não tem interesse de satisfazer as concupiscências da carne. Esse movimento, irmãos, começa com Wesley, mas o metodismo posterior começa a negligenciar essa doutrina. Tem até divisões no metodismo: os metodistas livres que vão buscá-la de volta, os metodistas primitivos, e depois surge um movimento de santidade que incorpora inclusive pessoas de tradição presbiteriana como A.B. Simpson, fundador da Aliança Cristã e Missionária, alcança batistas como F.B. Meyer na Inglaterra, e eles vão todos ali naquela sede de santidade. Era a busca de um coração perfeito para com Deus. Eram pessoas que estavam à procura disso, que encontraram as línguas, os dons, o batismo no Espírito Santo. A busca inicial deles não era uma questão de fazer milagres, era santidade. E eles encontraram mais, por isso que houve impacto, irmãos, porque houve junção de dons com o amor, houve o caminho sobremodo excelente. Eles estavam seguindo o amor e os dons vieram, eles estavam buscando santidade e receberam também poder. Essa junção foi que fez com que eles fizessem história. A Bíblia fala dessa perfeição em Filipenses capítulo de número 3. Veja comigo, Filipenses 3, do 12 ao 16. Paulo diz: não que já tenha alcançado, que é a perfeição absoluta, aquela que vamos ter com o corpo glorificado, ou que seja perfeito de modo absoluto, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acompanhem, meus irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: eu não tenho perfeição absoluta, mas eu procuro alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Eu esqueço do que para trás fica, do que eu fiz de errado, já me arrependi, aquilo ali vai ficar para trás. E uma coisa eu faço, eu sigo para o alvo. Essa palavra cai perdida aqui no texto, mas você tem que enfatizá-la. Uma coisa faço. Paulo mostrava-se aqui um homem obstinado. Eu só tenho uma coisa na vida, eu só tenho uma coisa. Bitolado é aquele que está lá só batendo na bitola, é um lugar só. Pois Paulo era um bitolado. Ele diz: uma coisa faço, eu esqueço o que para trás fica, eu estou obstinado por isso. Uma coisa faço. É a lógica do amor. O amor, irmãos, centraliza em Deus. Mas pastor, não amo o próximo também? Eu amo o próximo em Deus. Nas Confissões, Agostinho diz: Senhor, como é que eu vou amar o meu próximo? Tu me mandas te amar de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu amei com tudo, não sobrou nada para o meu próximo. Mas aí Agostinho responde que refletiu e entendeu que Deus queria mostrar para ele que o próximo que ele amava não era um segundo amor, era o amor que ele tinha a Deus ainda. Eu amo o meu próximo por amor a Deus. Na verdade, o meu amor é todo para Deus. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento é uma coisa só. Não sobra nada para nada. É só Jesus, é só Deus. Por isso que Jesus disse: se o teu olho for luz, todo o teu corpo é luz. O olho é onde foca alguma coisa. Se tu olhares naquela direção, que é Cristo, e o teu olho for luz, então todo o teu corpo, toda a tua vida vai ser iluminada, vai trazer santidade para tudo. Agora, se o teu olho for trevas, se estiver olhando para a direção errada, arrasta a vida todinha para as trevas. Nós temos que ser pessoas de uma coisa só. Foi o que Jesus disse para o jovem rico: tu cumpre os mandamentos, jovem rico, desde a minha mocidade faço isso, aquilo. Jesus diz: falta-te uma coisa, é esta: amar o Senhor de todo o coração. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem rico não foi capaz de fazer uma coisa só. Jesus estava na casa de Maria e de Marta, e Maria aos pés do Senhor Jesus, Marta querendo servi-lo. Marta dizia: Senhor, repreende Maria. Jesus diz: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, aliás, só uma coisa necessária.
e Maria escolheu a melhor parte, ficar aos pés do Senhor. Uma coisa, essa é a lógica da santificação. Uma coisa, o meu trabalho não concorre com Deus como ídolo, eu uso o meu trabalho para servir a Deus. Os meus estudos não concorrem com Deus como ídolo, eu sirvo a Deus nos meus estudos. Por isso que trabalhando, eu não estou correndo o risco de me desviar, porque eu estou trabalhando pensando em como aquilo pode glorificá-lo. Estudando, eu não tenho perigo de esfriar, porque eu estou estudando, pensando em como aquilo ali pode servir a Deus. Todo o corpo é luz, porque o óleo é luz, tudo para o Senhor. E veja o que segue Paulo dizendo. Filipenses 3 é a continuidade do texto, do versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Antes ele disse que não tinha alcançado a perfeição, mas agora ele diz: somos perfeitos. A perfeição absoluta não alcançamos, mas a perfeição dessa intenção, ser uma pessoa de uma direção só, perfeito no motivo, perfeito no alvo, perfeito naquilo que segue, ele era. Tanto que ele diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ou seja, é uma perfeição de sentimento. Você pode sentir a coisa certa, você pode olhar na direção certa, você pode estar amando a Deus com tudo. Essa é a perfeição que você pode ter agora, a perfeição do coração. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 6. Eu não vou me preocupar com hora não, irmãos, vamos aqui até onde for. Hebreus capítulo de número 6. É glorioso demais o que eu tenho para dizer, para cortar no meio. Hebreus 6 diz assim, a partir do verso 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da ressurreição, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. O autor da carta aqui diz assim: meus irmãos, nós temos que deixar os rudimentos, os fundamentos elementares da doutrina de Cristo, seguir para a coisa mais adiante, para a perfeição. Aí ele vai dizer quais são os rudimentos: arrependimento e fé, salvação, batismos nas águas, no Espírito Santo, imposição de mãos, que envolve cura, ordenação, batismo no Espírito Santo, ressurreição dos mortos, escatologia, juízo eterno, escatologia. Paulo chama isso de rudimentos, irmãos. É tudo. O que Paulo chama de rudimentos aqui é um curso de teologia todinho. Já notaram isso? Se você for pensar, bem, é daqui para onde? Ele diz que é para a gente deixar esses rudimentos e prosseguir para a perfeição. Para onde? Isso aqui é tudo. Quando Paulo diz para seguir para a perfeição, é seguir além do conhecimento doutrinário, é ter o conhecimento dessas coisas numa dimensão espiritual. Entrou na igreja, você vai aprender na escola dominical isso aqui, vai aprender nos cultos isso daqui, mas nós temos que ir além disso daqui. Mas além disso aqui não é mais doutrina, não. Seguir para a perfeição agora é seguir para uma espiritualidade mais profunda. O problema de muitos crentes é esse, meus irmãos, é que eles têm a instrução, eles sabem preparar um novo convertido para o batismo, eles sabem discipular pelo credo, eles conhecem isso daqui, mas coloca-se ele para ler o que está acontecendo no mundo, ele lê tudo errado. Ele não vê o que é que a igreja deve fazer, ele não compreende a vocação da igreja, como a igreja deve se manifestar profeticamente, ele não vê os perigos que estão acontecendo, ele sabe a doutrina, ele sabe dar uma aula, de escola dominical, mas ele não lê o mundo, porque ele tem o conhecimento na cabeça, mas ele não tem as faculdades espirituais treinadas no discernimento, que requer aí um coração perfeito, a vontade de servir a Deus, de estar aos pés do Senhor. Quer ver como a perfeição é isso? Veja Hebreus 5 que você vai ver. Hebreus 5 a partir
do versículo de número 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. O autor da carta diz: eu queria aprofundar o que vocês já sabem, dizer coisas mais profundas sobre o que vocês já sabem, mas ficou difícil para vocês compreenderem, porque vocês ficaram negligentes para aprender. Versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais do leite e não de sólido alimento. Agora veja: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Eu vou continuar, mas observe essa primeira coisa. Ele está dizendo o seguinte: vocês, eu não posso aprofundar, porque vocês estão nos rudimentos. Os rudimentos é tudo. Mas ele diz o seguinte: vocês se alimentam do leite, que é só doutrina. Vocês não experimentaram a palavra da justiça. Uma coisa é conhecer a palavra com a cabeça, outra coisa é experimentar a palavra. Uma coisa, irmãos, é ter aprendido tudo numa escola dominical e saber dizer o que é. Outra coisa é isso entrar em você, é isso se tornar uma experiência em você. Portanto, a perfeição é quando o que você já sabe se torna experiência, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Agora veja o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Está aqui os perfeitos, os quais, em razão do costume, da prática, do hábito, têm os sentidos, quer dizer, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O perfeito é aquele que ele sente o faro do que está errado, ele sente de modo rápido o que deve ser feito pela igreja. Ele tem o discernimento, que aqui não é coisa doutrinária, é o discernimento espiritual. Você aprendeu tudo, conhece a doutrina, agora é hora de experimentar a palavra. A igreja de Corinto tinha a palavra, aprendera e tal, mas no seu proceder cotidiano seguia ainda a cosmovisão secularizada. Formou os grupos lá dentro da igreja como se fosse uma grande academia filosófica. A igreja é preciso, meu irmão, experimentar a palavra. E aqui não é mais só saber doutrina, não é só saber que Jesus vai voltar antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. É saber que tempos são esses que nós vivemos, é saber como a igreja se portar diante disso. É um conhecimento prático, é o conhecimento adquirido pela prática devocional, é o conhecimento que é fruto da experiência da palavra da justiça, é o conhecimento que amadurece não o acúmulo de informações doutrinárias na cabeça, mas as faculdades de discernir, de distinguir, de saber o que é, o que não é. Os perfeitos sabem isso. Então, a grande ênfase do movimento de santidade era esta perfeição. Perfeição no discernimento, perfeição no amor a Deus, um coração para servir ao Senhor, santidade. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz o seguinte, sobre santificação, primeiro aos Tessalonicenses 4, a partir do 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza, da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é o vaso, pastor? É o corpo. Possuir o vaso, possua o seu corpo, não deixe que o seu corpo possua você. O intemperante é aquele que o corpo dele possui ele sente o impulso carnal e ele não consegue dominar. Vem a gula, ele não consegue se segurar, o corpo comanda ele, mas é você que tem que possuir o seu corpo. Aqui diz: cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Este corpo aqui é uma propriedade, é um vaso meu, quem manda nele sou eu. Não seja dominado pelo corpo, crente. Você tem o fruto do Espírito, do domínio próprio. Siga o amor, siga o Espírito Santo, possua o corpo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus.
Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Esse texto aqui é muito importante, irmãos. Todo mundo que quer pecar, que quer ser guiado pelo corpo, em vez de segurar o corpo, ele inventa 1000 desculpas ou racionalizações. Ele primeiro se convence de que não está pecando. Não, é só isso, não vai acontecer, não vai ser assim, não vai ser desse jeito. Ele tenta se convencer, mas ele cai. E o pior é que quando o pecado que ele vai cometer envolve o outro, como fornicação e adultério, ele engana o outro também. Ele dá desculpa para o outro. Por isso que ele diz o seguinte: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum desse tipo. Ele está falando de prostituição, não engane ele. Aí vai dizer, não, é só uma vez, ninguém vai saber, não é pecado, não, a gente vai fazer só isso aqui e tal. Não engane. E o texto é firme, verso 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, quer dizer, a santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, para que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Eu não tenho necessidade de falar que vocês devem amar, mas eu quero falar para vocês progredirem cada vez mais no amor. Agora veja, nem parece ter a ver com santificação, mas tem a ver. Veja o versículo 11 e o 12: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Isso daqui não parece ter a ver com santidade, mas tem. Viver quieto é o seguinte, meu irmão: pare de viver na casa dos outros, pare de viver no ócio, viva no seu canto. Se tem alguma coisa boa lá, vai orar com o outro, vai orar. Mas há muita conversa fiada, há muito tempo desperdiçado. Viver quieto quer dizer, viva na sua. Esteja com seu irmão quando for para uma coisa edificante. E ele diz, e tratar dos vossos próprios negócios. Não vá se meter em negócio alheio, não. Se resolva o seu. Cuide dos seus próprios negócios. Quando alguém se mete no negócio dos outros, é que vem a inveja. Ah, ele está progredindo mais do que eu. Vá cuidar do seu, meu irmão. Ah, ele está melhor do que eu. Vá cuidar do seu. E trabalhar com as vossas próprias mãos. Não queira viver à custa dos outros, não. Queira trabalhar. Tem a ver com santificação. Preguiçoso, negligente, não está fazendo a coisa certa. Faz parte da nossa santificação viver quieto, tratar dos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, não parasitar nos outros. Faz parte. E é interessante que ele diz no versículo 12: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, para os de fora não taxarem você de preguiçoso, de irresponsável, de malandro. E note, e não necessiteis de coisa alguma. Necessitar do outro é ruim, irmãos, porque envolve tentação. Tem gente que quer viver do favor alheio. A pessoa que vive do favor alheio, que não quer independência, não quer construir a coisa própria dela, ela se ressente quando o outro não ajuda, porque ela vive na expectativa de ser assistida. Aí o outro não ajuda, ela se ressente. Queira ser independente, o quanto lhe for possível. O quanto lhe for possível, queira não depender, queira trabalhar com suas próprias mãos, cuidar dos seus próprios negócios. Porque quando você necessita do outro, você está tentado a ficar com raiva dele quando ele não lhe dá, tentado a se acostumar que ele lhe dê tanto e não ser agradecido. E portanto a gente deve querer viver dessa forma, com independência, com autonomia, sem se meter no que é alheio. É o que a Bíblia está dizendo. Isso faz parte da nossa santificação. O ócio,
a dependência, cria as invejas, as contendas, as conversas inapropriadas. Essa vida de perfeição cristã, alguns chamaram também, Moody chamava assim, de vida abundante. O que o Wesley chamava de perfeição cristã, o Moody chamava de vida abundante, uma vida abundante. E lembrava João 7, 37 a 39. Como eu disse, irmão, está todo mundo em retiro aqui, vamos até meia-noite, se for o caso. A vida abundante está lá em João 7, 37 a 39. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O grande dia da festa, que era aquele dia, era o dia em que se comemorava o momento que Moisés feriu a rocha e saiu água. Primeiro Jesus se compara com a rocha, ele está jorrando água. Quem tem sede, vem a mim, beba. Depois ele compara o que bebe com a rocha. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é que fez Jesus enquanto rocha, meus irmãos? Brotar. Foi a cruz. Se Moisés feriu a rocha com aquela vara, Jesus, a santa rocha, foi ferido com a cruz. A cruz feriu, o madeiro feriu, a vara da cruz feriu Jesus e jorrou essa salvação para nós. E quando você vem beber e você é saciado, mas agora é você que tem que ser ferido. É a cruz que tem que ferir você, para de você sair uma vida abundante. Há uma diferença entre João 4 e João 7. João 4 é quem beber da água que eu desço e faz dentro dele uma fonte que salte para a vida eterna. Está lá dentro só. É só uma fontezinha. Mas João 7 não, são rios de água viva correndo. É vida abundante. É vida abundante. Você precisa ser tocado pela cruz para essa vida abundante correr. O eu humano, a vontade própria, quando você é uma pessoa que não verga, quer fazer tudo do seu jeito, é como se você criasse no meio dessa fonte que jorra paredões, você criasse represas, é o seu coração endurecido. Tem que ter um quebrantamento, tem que a cruz de Cristo tocar nessas represas e quebrar, e aí o rio vai correr, a vida abundante vai fluir. Em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Moody diz: pegue 10 crentes, 9 terão vida e só um terá vida com abundância. Deus quer que a gente tenha vida com abundância, não só aquela fonte que salta para a vida eterna, mas os rios de água viva correndo, mas tem que ser ferido pela cruz. O segredo de João 7 da vida abundante é Gálatas 2:20. Paulo disse: o meu eu, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, o meu eu está na cruz, e Jesus agora é que se expressa através de mim. Essa é a vida abundante, essa vida que é a de Cristo, que eu agora vivo. Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enéas Tonini dizia: em todo o coração existe uma cruz e um trono. Cuidado para você não manter Jesus na cruz e ficar no trono. É Jesus que tem que estar no trono e você na cruz. Ele escreveu um livro sobre isso, que ele falava, o nome do livro era Egito, Deserto e Canaã. Ele diz: tem crente que saiu do Egito, mas vive no deserto. Tem vida, mas não tem vida com abundância. Mas Deus quer que você entre em Canaã. Deus quer que você entre na terra que emana leite e mel. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida frutífera. Meu irmão, você não é para estar rastejando aqui não, você é para estar vivendo uma vida vitoriosa. Paulo diz: graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse: é vida e vida com abundância. Paulo diz: nós que somos perfeitos. João fala daqueles que foram aperfeiçoados no amor. Jesus disse: o teu olho é luz, tudo é luz. Paulo disse: uma coisa faço, volte-se para Jesus e viva uma vida cristã abundante. Uma vida cristã abundante. A vida cristã abundante está relacionada à ressurreição de Cristo. Naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue para expiar a minha culpa e perdoar os meus pecados. Mas a vida que em mim pode se tornar abundante é a vida ressurreta dele.
Quando ele ressuscitou, ele soprou sobre os discípulos, João 20, 22, e disse: recebei o Espírito Santo. Ele comunicou, ele compartilhou sua vida ressuscitada com os discípulos. Inclusive soprou, como lá no Éden, Deus soprou sobre o corpo de Adão o fôlego de vida, mas Jesus estava soprando o Espírito Santo para tirá-los da morte espiritual. Eles receberam vida. Essa vida espiritual está ligada à glorificação. Por isso que João 7 diz que Jesus falou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto falou ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que dele crescem, porque eles ainda não haviam recebido o Espírito dessa forma, ou o Espírito dessa forma não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. A glorificação distingue-se da exaltação, que é Jesus estar lá em cima, exaltado acima de todos os céus, sentado à destra de Deus. A glorificação é a ressurreição. A ressurreição é a glorificação. A Bíblia diz sobre nós: aqueles a quem Deus justificou, também glorificou. Nós que somos justificados, seremos glorificados, teremos um corpo glorificado. Lá em Filipenses 3, 20, 21 diz: nós aguardamos do céu um Salvador que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. A glorificação tem a ver com o corpo que não é mais corruptível, é um corpo glorificado. A partir do momento que Jesus ressuscitou, esta vida abundante era possível. Ele soprou sobre os discípulos, ele comunicou a vida aos discípulos. Agora eram os discípulos colocarem sob a cruz de modo permanente o seu eu e deixarem aquela vida ressurreta fluir. Mas se a vida abundante está ligada à glorificação, o batismo no Espírito Santo e os dons estão ligados à exaltação. Não estão ligados à vida ressurreta de Jesus. Simplesmente, o batismo no Espírito Santo está ligado à exaltação de Cristo. Assim como a glorificação é anterior à exaltação, primeiro Jesus ressuscita e tem o corpo glorificado, depois sobe e é exaltado à destra de Deus. Assim também a santificação deve vir primeiro e depois os dons. Primeiro seguir o amor, primeiro deixar fluir a vida do Cristo ressurreto. A segunda preocupação nossa é que deve ser relacionada ao Cristo exaltado. A Bíblia diz lá em Atos 2,33, foi como Pedro explicou o Pentecoste. Ele diz: Jesus exaltado à destra de Deus derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Para que houvesse batismo no Espírito Santo e dons, Jesus tinha que ser exaltado. Ele disse: vou para o meu Pai, de lá enviá-lo-ei, o Espírito Santo. Vou para o meu Pai e rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Tem a ver com a exaltação, com Cristo exaltado à destra de Deus. O Cristo exaltado à destra de Deus é o que batiza no Espírito Santo. Por isso que quando João Batista foi dizer que Jesus batizava no Espírito Santo, não parecia nem que João Batista estava falando do carpinteiro, que logo a seguir iria entrar naquela água para ser batizado. João Batista teve uma visão, foi do Cristo lá na glória, lá na exaltação, porque ele disse: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele estremeceu com o tipo de imagem que ele tinha de Jesus na sua mente naquele momento, porque ele disse: eu não sou digno nem de levar as suas alparcas, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. É o Cristo exaltado que aparece já como sacerdote, com um cinto de couro, e a roupa está lá no Apocalipse, com os olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente, que tem nas mãos os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, nós temos que estar ligados ao Cristo glorificado e exaltado. Nós temos que ter uma vida abundante, temos que buscar os dons espirituais. Busque uma vida santa, siga o amor, seja perfeito em amor, e depois busque os dons. É o caminho sobremodo excelente. Como lemos em 1 Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Esse é o caminho excelente, é a combinação. É a combinação que tocou fogo em Azusa. É a combinação que tocou fogo em Azusa. Se o crente tivesse amor por Cristo e essa sede de dons, irmãos, aí nós temos a combinação certa. Paulo não quer esfriar o desejo pelos dons da igreja de Corinto. Veja aí, por exemplo, que 1 Coríntios 12, 31, ele diz: procurai com zelo, quer dizer, com devoção, com fervor, os melhores dons. Em 1 Coríntios 14, 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.
Em 1 Coríntios 14, 39, ele diz o seguinte: portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em outras línguas. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 12, meus amados irmãos: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Paulo quer que a igreja seja cheia de dons e cheia de amor. Ele quer a igreja cheia de tudo que vem de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 1: não quero que sejais ignorantes acerca dos dons, eu quero que vocês saibam, procurem, busquem, sejam abundantes, vão atrás dos dons. É uma das razões pelas quais, irmãos, eu não posso acreditar que os dons findaram. Primeiro, foram dados para a edificação da igreja. A igreja ainda está em construção, ainda não chegamos à medida da estatura do homem perfeito, da plenitude de Cristo, como diz Paulo aos Efésios. Mas em segundo lugar, irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito não para aquela geração, foi escrito para a geração pós-apostólica. O que está aqui, eles leram como cartas, nós é que lemos como Bíblia. Foi escrito para nós, para que nós lêssemos. Será que nós teríamos 3 capítulos de uma carta só, inúteis no dia de hoje? 1 Coríntios 12, 13 e 14, ensinando sobre dons, como ser, como fazer, e nada disso teria serventia? Não faz sentido. Está aqui escrito para nós sabermos sobre isso. De que adiantaria eu ler isso aqui sobre uma coisa que nem vale mais hoje, que nem acontece mais hoje, que eu não sei nem o que é? Seria 3 capítulos da Bíblia lidos inutilmente. Mas se está aqui é porque está valendo para hoje. Jesus ainda é o batizador do Espírito Santo, os dons espirituais ainda estão disponíveis para nós. A ideia do que eu estou falando se encontra bem clara, para terminar, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Veja como Paulo junta as duas coisas. Primeiro ele vai falar da santificação, do coração perfeito. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos de número 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Paulo diz: eu quero que vocês sejam santos em tudo. Deus de paz, porque com a santificação vem a paz que excede todo o entendimento. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Paulo não está falando da gente ser perfeito quando Jesus vier, não. Ele está falando de uma perfeição que possa vir agora e se preservar até a vinda de Cristo. E para quem está duvidando que isso pode acontecer, ele diz no verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você pode ter um coração perfeito para Deus, nas intenções, nos motivos. Quais são as características de um coração perfeito? Ele dá aí, versículo de número 15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. É uma vida perfeita no relacionamento com os outros. Regozijai-vos sempre. É a ideia, irmãos, de estar sempre satisfeito com Deus. Se alegra no Senhor. Mas pastor, às vezes a gente fica triste. Fica, Paulo sabe disso. Mas ele diz: entristecidos e sempre alegre. Pode ficar triste, meu irmão, não pode deixar de se alegrar no Senhor. Mistura a alegria com a tristeza, mas está sempre alegre com Ele. A Bíblia diz: quem está triste, ore. Mas quando você vai orar, você já está se alegrando no Senhor. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Quando vem muita tribulação para mim, irmão, sabe o que é que eu faço? Eu me lembro daquele versículo que está lá em Lamentações de Jeremias. Toda vida eu lembro, ele funciona rapidinho, para eu nem querer reclamar. De que se queixa o homem? Queixe dos seus pecados. Aí eu começo a me lembrar, não para entrar em melancolia, mas didaticamente, de todas as burradas que eu já fiz na vida, inclusive como crente. E aí eu digo: não, eu mereço é mais pior. Tá, é pouco. Eu mereço ir para o inferno, e estou aqui salvo pela graça. De que se queixa, meu irmão? Tu é pecador, devia estar indo para o inferno. Está no caminho do céu, está reclamando de quê? O Senhor podia estar te deixando ao léu, está te disciplinando porque tu é filho. Te alegra no Senhor. Regozijai-vos. Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre.
Versículo 17, orai sem cessar. Obviamente não é oração verbalizada, você não ora verbalizando sem cessar, você tem os seus afazeres, as coisas do dia, inclusive o sono, mas quer dizer que no seu coração você está sempre dependendo de Deus. Tem um desafio o seu coração lá no íntimo, pode ser até que ele não tenha tempo de se expressar por palavras, mas por desafio você diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda para tudo que você faz, para tudo que você encara, para tudo que você espera. Você está na dependência de Deus. Você não confia nos seus recursos, na sua habilidade, na sua capacidade. Você confia que o Senhor lhe assiste, que o Senhor ouve súplicas, que o Senhor ouve as orações. Tem coisas na minha vida que Deus me deu, que eu digo: Senhor, eu nem pedi, eu só desejei, mas o Senhor se antecipou a mim, já ouviu o meu desejo como uma oração. Orai sem cessar, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus é bom e cuida de nós, irmãos. Eu vou lhes dizer uma coisa, eu já vi gente pecar, que o pecado dele, de certa maneira, não para fazê-lo pecar, mas na supervisão dos acontecimentos, tinha a mão de Deus. Eram pessoas que estavam descendo na vida espiritual, descendo, e se auto-enganando: eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Se eles não tivessem pecado, eles continuariam descendo sem ver, mas aí vem o tombo. Quando vem o tombo, eles caem em si. Veem que eles eram capazes de fazer aquilo que não imaginavam que seriam capazes de fazer, e Deus usa o pecado como livramento para trazê-lo de volta, senão ele estaria descendo mais ainda a ladeira. Deus cuida de nós. Dê graças a Deus, porque Ele cuida de nós. É melhor que você escolha o caminho certo, mas Deus pode usar o caminho errado que você escolheu ainda para um bem seu. Ele está no comando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O povo de Israel saiu do Egito, Deus disse: por cá é mais fácil, eu vou levar para lá que é mais difícil, porque é mais difícil indo por aqui de voltar. Senão esse povo indo pelo caminho fácil, qualquer dificuldade vão dizer: vamos voltar para o Egito. Eu vou levar por um caminho que quando eles enfrentarem as dificuldades, eles vão ter vontade de voltar para o Egito, mas vão dizer: mas vai dar trabalho do mesmo jeito, é melhor ir adiante. Deus levou pelo caminho difícil para que eles não pudessem voltar atrás. Deus está, irmãos, no comando. Agradeça a Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é o seguir o amor, isso é a santidade, isso é a vida abundante, isso é a perfeição cristã. Mas vem a outra parte agora, para buscar os dons, para ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Veja o que diz aí, versículo de número 19: não extingais o Espírito. No original é: não apagueis, não apague o fogo do Espírito. Mantenha o fogo do Espírito. Não despreze as profecias, não despreze os dons. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. O que Jesus quer é uma igreja assim, uma igreja santa, de coração reto, de coração perfeito, gente vivendo a paz que excede todo o entendimento, andando em santidade, crescendo em graça, buscando fervorosamente os dons, sendo batizada no Espírito Santo, e gente, irmãos, que vai manifestar a este mundo que Jesus está glorificado e que Jesus está exaltado à destra de Deus. Essa receita deu certo lá na Rua Azusa, e vai dar certo de novo, porque antes de dar certo na Rua Azusa, deu certo no século XVIII, deu certo com Paulo, Pedro, Tiago, João. Os homens estão à procura de método, o que fazer. Vamos fazer um templo preto, para ficar com luzes resplandecendo no preto. Vamos fazer o que aqui? Um jogo de luzes. Estão atrás de métodos humanos, mas eu prefiro o método, irmãos, que nunca mudou, nunca deixou de funcionar. Eu ainda prefiro olhos úmidos de lágrimas, joelhos vermelhos de curvaturas. Eu ainda prefiro
gente no altar chorando, gritando, gemendo. Eu admito, é esquisito pra caramba, mas funciona. O caminho é esse, é lágrimas no altar, joelhos curvos, olhos úmidos, sede de Deus, busca de Deus, amor a Deus. É por aí que Deus vai operar. Um bispo anglicano uma vez chamou Wesley e disse: rapaz, como é esse teu negócio aí de avivamento e tal, me explica, vê se eu entendo, vê se eu posso tomar partido a teu favor, o que é esse negócio aí? E o Wesley foi falando da glória de Deus, do amor a Deus e tal, e aquele homem era tão frio espiritualmente que não acompanhava o Wesley. Mas eu não estou entendendo esse negócio, o que é que você quer dizer com isso? Aí o Wesley perdeu a paciência e disse: olha, o que nós estamos falando é de servir a Deus com zelo fanático. O homem, sai daqui. Sai daqui. Eu quero é servir a Deus com tudo, irmãos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Nossa igreja não arreda o pé da doutrina, porque ama aquele que deu a doutrina. As posições que nós assumimos em cada geração, diante de cada problema, são sempre as mais difíceis, irmãos. As mais difíceis. Seria muito mais fácil para nós, diante desse negócio de ideologia de gênero, não sei o que mais lá, essa confusão toda que a gente está vendo aí, seria muito mais fácil para nós se esconder, dizer isso não tem nada a ver conosco, tal, isso aí é lá fora e tudo, eu não tenho nada a ver. Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil para mim, como professor universitário, não estar escrevendo livro contra tudo isso aí, com o risco todo dia de perder o meu emprego, lutando contra essas coisas. Nós não ganhamos nada com isso, nós perdemos. Mas o que é que sustenta a nossa teimosia? É o amor àquele que está lá em cima. Nosso caminho sempre foi o mais difícil, sempre foi na contramão. Eu não quero acomodação não, não quero uma igreja quieta, não quero uma igreja que ganhe elogios desse mundo, porque é uma igreja que tem muita prudência, sabedoria, sabe se portar. Não, eu quero os loucos da madrugada aqui, eu quero os metodistas, eu quero os gritadores, eu quero o povo que não tem respeitabilidade deste mundo, mas que assombra este mundo, porque o mundo sabe lidar com os polidinhos, mas o mundo não sabe lidar com esses que gritam aqui não. Hitler dizia no começo que a coisa mais difícil para ele governar era o que ele dizia, são os cães protestantes. É que na hora que ele queria fazer alguma coisa, os pastores abriam a boca profeticamente e combatiam. Eles parecem um bocado de cão que qualquer coisa atiça e eles vêm para cima de mim. Ele chamava os pastores protestantes de cães protestantes, que avançavam quando ele queria implementar a eugenia, aborto, se intrometer na liberdade, na independência das igrejas. Leia o livro de Atos, meu irmão, leia o livro de Atos. Onde a igreja andava, dava confusão. Pode olhar. Em Jerusalém, Pedro e João é surra, Pedro preso, Tiago morto, Estevão apedrejado, o povo dizendo: rapaz, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês, tem que aguente mais vocês aqui. A igreja se espalha, vai para outros lugares. Paulo chega lá em Éfeso, irmãos, é a maior confusão. Paulo prega contra a idolatria, a deusa Diana, que mantinha toda a economia da cidade, tem um desequilíbrio econômico, é uma confusão só. Depois vão lá para Filipos, Paulo e Silas vão encarcerados, entra magistrado no meio, depois entra discussão sobre cidadania romana de Paulo, depois diz: rapaz, vão-se embora daqui que não tem que aguente vocês aqui. Chega lá no outro lugar, o povo diz: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você não vê uma igreja polidia não, lê o livro de Atos que você vai ver, é confusão em todo canto. A igreja de Jesus está aqui para fazer confusão, não é porque ela gosta de confusão não, é porque nós estamos aqui para pregar o evangelho, e este mundo aborrece a Deus. Jesus disse: saibam de uma coisa, se o mundo aborrece vocês, aborreceu a mim primeiro. Não é o enviado maior do que o que envia.
Se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Nós estamos aqui, irmãos, para balançar as estruturas do mundo. Eu nunca me esqueço de um certo batista renovado que escreveu um livro, que ele comentou sobre esse texto, né? Em que disseram assim de Paulo: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aí ele disse: os incrédulos leem o transtornado mundo dizendo, Paulo colocou o mundo de cabeça para baixo. Ele disse, mas eu leio o seguinte, ele colocou de cabeça para cima. Quando ele chegou lá, estava de cabeça para baixo. E ele colocou o mundo de cabeça para cima. Wesley disse, dá-me 100 homens, que nada aborreçam senão o pecado, que nada busquem senão a Deus, que nada queiram senão orar. Me dê esses 100 homens, eu só preciso de 100 comigo, e eu transformo esse mundo em chamas. E eu transformo esse mundo em chamas. Nós estamos aqui, irmãos, para sacudir. Saia da sua preguiça, saia da sua frieza, confesse logo o seu pecado. Esse embaraço aí que não está deixando tu andar no meio do caminho, é andando bem devagarzinho, porque está cheio de embaraço. Larga esse embaraço, meu irmão, deixa para trás o que está te atrasando. Levanta-te, diga o fraco, eu sou forte. Chega de timidez, de fraqueza, de mimimi, de lamentação. Te levanta aí, tu é um guerreiro, uma guerreira de Deus. É hora de marchar. Não adianta dizer o mar vermelho está na frente, os montes estão do lado, o faraó está atrás. Não, é hora de ouvir o Senhor dizer, diz ao meu povo que marcha, e o mar vai se abrir. Vamos ficar de pé.